Esses são 4 sentimentos que acabam com a nossa vida sem ao menos que a gente perceba. Aqui é Bruno Coraúci, seja bem-vindo ao vídeo 113 do Desafio 365. Talvez você já tenha passado pela experiência, assim como eu já passei, e é muito comum de nós, às vezes, sentirmos dores, desenvolvermos algumas doenças, e por mais que se faça exames, que você vai em médicos e acaba não descobrindo nada, né? Rastreia tudo que é possível e não se consegue chegar ali num determinador, o que realmente pode estar acontecendo. Estatísticas já mostram que grande parte das doenças são doenças psicossomáticas, são doenças que são desenvolvidas a partir da nossa mentalidade. Olha só que loucura! Eu tive uma experiência dessa quando lesionei a minha coluna. Eu passei por 6 a 8 ortopedistas e não conseguia descobrir o ponto, o gatilho ali da lesão. E eu estava sofrendo demais com dores e chegou um momento assim que no último médico, quando ele falou que não havia encontrado nada, que clinicamente nos exames não se apresentava nada, eu falei, então isso é coisa da minha cabeça, né? Eu tô querendo sofrer. E hoje eu entendo que realmente pode ser que tenha sido isso sim. E depois, em consequência disso, veio a lesão de fato no físico. Então talvez você já tenha ouvido falar algo a respeito, talvez você tenha passado por isso ou esteja passando por isso também. E esses 4 sentimentos que eu vou mencionar aqui para você podem ser os responsáveis por desenvolver essas doenças, essas lesões, as dificuldades que nós temos de viver no nosso dia a dia. Logicamente que a gente não deve se prender somente ao que eu vou falar nesse vídeo. É preciso, diante de todo incômodo, diante de todas as situações que estão anormais no nosso físico, procurar os devidos profissionais para se fazer os exames, né, e avaliar de todas as maneiras possíveis para descartar tudo isso. E ao mesmo tempo, ou depois disso também, né, olhar para esses casos emocionais, para as nossas emoções, para de repente identificar se não são doenças que estão sendo desenvolvidas a partir da nossa mentalidade. E o primeiro desses sentimentos que gera essa consequência é o sentimento do ódio. Quando nós passamos por uma experiência com outras pessoas e não aceitamos aquela situação, nós ficamos com ódio da outra pessoa, mas o problema é que, ainda que a gente não veja mais a pessoa, que a gente fique afastado, que a pessoa vá para o outro lado do planeta, né? Mas se eu continuo com esse sentimento de ódio, na verdade, essa energia ela está comigo, né? Ela não está com ele. Por mais que energeticamente possa até ter uma pequena influência lá, com a pessoa estando longe, mas quem efetivamente está sendo mais prejudicado com toda essa situação sou eu mesmo, porque eu estou nutrindo o sentimento, a energia do ódio no meu corpo, eu estou vibrando isso. E o quanto muitas vezes a gente entra num processo irracional nisso, né? Quando a gente carrega um ódio por uma pessoa que talvez a gente nem tenha contato ou teve contato por muito pouco tempo e fica com isso, muitas vezes a gente acaba prejudicando não só a nós, mas as pessoas que convivem mais próximos de nós e que nem são as responsáveis efetivamente pelo sentimento daquele ódio. Mas aquele sentimento deixa a gente num nível de estresse, num limiar, que qualquer pequena coisa faz a gente desencadear comportamentos que não são legais com essas pessoas. Então, enquanto a gente muitas vezes nutre esse sentimento de ódio, e esse sentimento ele vai vir a desenvolver lesões, vai vir a desenvolver doenças, né, no nosso corpo. E aí é preciso então perdoar, é preciso amar, é preciso abençoar essa pessoa. Aquilo aconteceu, tá tudo bem, né? E esse é um dos princípios bíblicos até. Amai-vos uns aos outros. Realmente é desafiador,
é desafiador para nós humanos aqui. Esse processo de não carregar essa dor, não carregar esse ódio, é difícil, mas ele é necessário. E a gente percebe que quando a gente perdoa, quando a gente ama, quando a gente abençoa a outra pessoa, nós trazemos o alívio para nós mesmos. E dias atrás nós tivemos uma situação dessa, onde uma pessoa trouxe uma condição de ódio com uma pessoa muito amada e que ele disse que não conseguia de forma alguma perdoar, né? Que o sentimento dele era o sentimento de querer matar essa outra pessoa. E numa breve conversa que nós tivemos ali, que engatilhou esse processo, em que ficou claro esse processo para ele, minutos depois ele falou: cara, eu estou sentindo um alívio. Ele falou: me saiu um peso de cima das costas. Ele falou: é impressionante. Então, observa como é que a gente carrega um peso, que a gente vai até se acostumando com esse peso e às vezes a gente deixa até de perceber que nós estamos carregando esse algo a mais. Então, eu posso aliviar esse peso, eu posso deixar essas doenças a partir do momento que eu amo a outra pessoa, eu perdoo, eu abençoo. Isso não significa que eu precisa conviver com essa outra pessoa. Significa dizer que eu libero essa energia somente e eu sigo a minha vida em paz. O segundo sentimento que nos traz essa questão e nos coloca em uma posição muito frágil perante a vida é o medo. O medo, ele é uma das nossas principais emoções, é uma emoção, vamos dizer assim, natural e essencial. O medo nos faz controlar diante de situações. No entanto, o medo excessivo, ele nos paralisa e nos torna frágil. E é nesse momento de fragilidade que as coisas ruins vão entrar. Então, por exemplo, uma pessoa, na situação que nós vivemos hoje, tá? Com relação ao Covid, se a pessoa se coloca numa posição de muito medo em relação à doença, a ponto de ficar o tempo inteiro lendo notícias sobre isso, excessivamente, né, com medo de tudo que está acontecendo, né, de tudo que a gente está passando agora, ela acaba se tornando mais vulnerável à doença, porque ela só pensa naquela doença, ela vai entrar numa vibração em que vai abrir canais para que as coisas ruins aconteçam. A gente fala, é o futuro predestinado, né? Eu fico pensando tanto naquela situação que eu faço com que aquela situação aconteça comigo. Eu procuro formas de fazer com que aquilo aconteça comigo. E aí a gente olha para a vida. Muitas vezes a gente se coloca em posições de medo excessivo, que a gente mergulha, né, em relação a essas coisas, buscando sempre ver. Então eu fico ali olhando, por exemplo, noticiário de assalto, noticiário da doença, noticiário, tudo que envolve coisa ruim. E eu vou começando a atrair aquele tipo de energia até o ponto em que verdadeiramente aquilo vai acontecer. Então o medo, ele é natural e ele é importante como sobrevivência, mas esse medo excessivo nos coloca à mercê daquilo que a gente tem medo. E aí, de fato, as coisas vão acontecer. Então eu preciso observar, será que eu estou exagerando, né, nesse medo? Será que eu estou, através desse medo, me fragilizando ainda mais e me colocando numa posição que isso possa acontecer? Então esse é o segundo. Primeiro sentimento, então, ódio. Segundo sentimento, medo. Terceiro sentimento, o sentimento de inferioridade. Este também é um sentimento bastante delicado. Eu posso dizer que durante muito tempo eu tive, né, esse sentimento de inferioridade. Eu acredito até que esse sentimento de inferioridade, ele tem um pouco a ver ali com a timidez, ele tem um pouco a ver não, né? Ele tem muito a ver com a nossa falta de ação, de eu
do sentimento de não ser ninguém, né? De ser menos que todo mundo. E aí quando eu sou menos que todo mundo e sou sempre pequeno, eu vou acabar sendo pisoteado. Se eu não me colocar na minha posição, se eu não me colocar dentro daquilo que eu realmente sou, esse sentimento de inferioridade vai me fragilizar demais perante a vida e, consequentemente, eu não conseguirei realizar nada. E o fato de eu não conseguir realizar vai me levar a uma frustração cada vez maior, vai me levar a um sentimento de depressão cada vez maior. E esse sentimento de depressão, de inferioridade, ele vai me levando também na direção da morte. Eu vou perdendo cada vez mais mobilidade, vamos dizer assim. O sentimento da inferioridade, ele faz com que eu não me movimente, faz com que eu não tenha ação. Corpo que não tem ação, corpo que não tem movimento, ele padece. Ele vai definhando, efetivamente ele vai definhando. Então eu começo a trazer doenças para o meu corpo, trazer lesões para o meu corpo, trazer limitações funcionais para o meu corpo, para efetivamente mostrar para mim mesmo que é real que eu sou inferior, né? Eu vou querer provar para mim mesmo que eu sou inferior. Então é preciso que eu comece a entender esse processo e caminhar para eliminar esse sentimento, me colocar no lugar que eu mereço, né? No lugar que é de fato o meu e entrar em ação para ter realizações na vida, e essas realizações vão me fortalecer, vão me potencializar cada vez mais como uma pessoa forte, como uma pessoa capaz, uma pessoa de realização. Primeiro sentimento, ódio. Segundo sentimento, medo. Terceiro sentimento, sentimento de inferioridade. Quarto sentimento, o sentimento da culpa. É algo também muito comum. Coisas que de repente eu fiz na minha infância, na minha adolescência e até mesmo na vida adulta e que eu guardei para mim. Algo em que eu me senti culpado, que eu não consigo compartilhar com as pessoas e eu guardo aquilo comigo. Esse sentimento de culpa guardado, ele traz o sentimento de não merecimento das coisas perante a vida. De repente, o não merecimento do amor da pessoa que está comigo, o não merecimento de coisas boas que estão acontecendo na minha vida, como uma mudança de função, de cargo numa empresa, de abertura de uma empresa, né? Quando eu começo a ter sucesso, me vem esse sentimento de culpa que me trava e me faz perder tudo aquilo, porque eu guardo comigo esse sentimento de não merecimento. E esse sentimento de culpa, assim como os outros, ele também vai trazendo essa energia ruim que fica guardada dentro de nós, vai apodrecendo o corpo, vai trazendo doenças, vai trazendo limitações, vai definhando e vai nos levando, vai acelerando o nosso processo de morte. Então, muitas vezes, algumas doenças, elas não são constatadas através de exames clínicos, de exames laboratoriais, porque efetivamente não é nada físico, não é um vírus, não é uma bactéria, não é nada do meio em si que está causando a doença, mas são as emoções, são os sentimentos que estão mudando a mentalidade de forma a colocar o corpo numa condição de fragilidade. Nessa condição de fragilidade, ele vai desenvolvendo essas doenças até para fortalecer aquela crença, a crença da culpa, a crença do ódio, a crença do sentimento de inferioridade, a crença do medo, né? E quanto mais isso vai se potencializando, mais eu vou me entregando perante a vida, menos as coisas acontecem, mais doenças eu vou desenvolvendo e eu vou acelerando o meu processo de morte. Então, é muito importante nós olharmos constantemente se eu estou carregando, né, qualquer um desses sentimentos. E aí eu oro, eu medito conforme a minha crença, para que esses sentimentos deixem o meu coração e meu coração esteja limpo,
e seja alimentado de bons sentimentos, sentimento de amor, sentimento de compaixão, sentimento de harmonia, de tantos outros sentimentos positivos que vão me trazer para a vida, vão me deixar não somente em vida, mas vivo, né? Porque algumas pessoas estão em vida, mas de fato não estão vivos, não estão vivendo, porque estão carregando essa energia, estão carregando algo que já poderia ter sido deixado. Uma avaliação constante do ódio, do medo, do sentimento de inferioridade e da culpa faz com que eu possa olhar para isso e falar, a partir de hoje eu faço diferente. Eu perdoo quem precisa ser perdoado. Eu me perdoo, né? E vou deixando isso para que eu vá crescendo cada vez mais e encontre força, encontre efetivamente vida nessa vida em que nós estamos. Espero que tenha valido a pena esse vídeo. Obrigado por você acompanhar. Deixa seu like aqui. Compartilha também com amigos se fez sentido. Eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.